Então, fala galerinha do quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Deixa eu falar com vocês o seguinte: nós estamos hoje na nossa penúltima videoaula da terceira unidade. A última vai acontecer amanhã. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver o último assunto que falta para vocês realizarem a prova. Tudo bem? Esse último assunto tem o nome de área. A gente vai estudar o que é área. Na aula passada a gente falou de perímetro e hoje a gente vai falar de área. E a aula de amanhã, tio Hugo, a gente vai fazer o quê? Na aula de amanhã, nós vamos apenas revisar alguns assuntos, nós vamos corrigir atividades que eu passei, tá certo? Então hoje é o último assunto e amanhã é correção e revisão, tá bom? Vamos falar de área? Vamos lá. Área é a medida de uma superfície, tá certo? Aqui eu tenho, por exemplo, imagine que a parede da cozinha da minha casa, ela seja toda recoberta por piso. Então, se eu quiser calcular a área, né, que está recoberta por piso lá na minha cozinha, eu tenho que medir essa superfície. Então, a área dessa parede, considerando o azulejo como unidade de medida, vai ser de 64 azulejos. Como foi que o senhor encontrou essa área, Tiago? Basta eu contar azulejo por azulejo e eu encontro que a área deu 64 azulejos. É só isso. Tudo bem? O centímetro quadrado é uma das unidades de medidas de área. A gente vai aprender quais são as unidades de medida de área. A gente vai falar do centímetro quadrado, do metro quadrado, existem outras. Tudo bem? Vamos falar primeiramente do centímetro quadrado, que é uma das unidades de medidas de área. Quando nós calculamos a área de uma figura, cujos lados estão em centímetros, a área obtida é dada em centímetros quadrados. Então, percebam, se nós temos esse quadrado aqui, cada lado do quadrado mede 1 centímetro. Está vendo que a gente está calculando em centímetros? Então, a área vai ser dada, essa área toda aqui de verde é igual a 1 centímetro quadrado. Esse 2 em cima, a gente fala quadrado, tá certo? 1 cm é o quê? Centímetro. E esse 2 em cima, quadrado. Então, a gente vai ler 1 centímetro quadrado, tá certo? Centímetro quadrado, que a sigla é cm e o 2 elevado a 2, tá vendo o 2 elevado? Centímetro quadrado é uma das unidades de medida de área e equivale à área ocupada por um quadrado de 1 centímetro de lado. Se o quadrado tem 1 centímetro de lado, né, a área desse quadrado é de 1 centímetro quadrado. Mas tem outra medida também, o metro quadrado. O metro quadrado, a sigla é m e o 2 elevado. Esse 2 elevado a gente fala quadrado. Tudo bem? Metro quadrado é a unidade padrão de medida de área e equivale à área ocupada por um quadrado de 1 metro de lado. Então, imaginem aqui, se eu pegasse um quadrado maior, que ao invés de ser 1 centímetro de lado, fosse 1 metro de lado. Cada lado do quadrado mede 1 metro. Então, a área daquele quadrado vai ser de 1 metro quadrado. Então, a gente tem essas duas unidades de medida que a gente vai estar utilizando. O centímetro quadrado e o metro quadrado. Fixaram aí na mente de vocês? Vamos continuar. Bem, nós vamos aprender agora como é que se determina a área de um quadrado. Se o quadrado estiver em uma malha quadriculada, é fácil. Essa malha quadriculada está indicando que cada lado do quadradinho equivale a 1 centímetro. Cada lado está equivalente a 1 centímetro. Então, cada quadrado tem 1 centímetro quadrado de área. Tudo bem? Se o quadrado estiver na malha quadriculada, é fácil determinar a área dele. Basta eu contar o número de quadradinhos. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros quadrados de área. Por que centímetros quadrados? Não pode esquecer do quadrado, que é o 2 elevado, porque senão, né, tio Hugo vai verificar se vocês esqueceram na prova e aí não vai, né?
Não pode pisar na casca de banana dessa maneira. Tem que botar, porque a gente está falando de área. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros quadrados de área. Quando está na malha quadriculada, fica fácil, né? Agora, como é que eu determino? Se não tiver na malha quadriculada, Tio, como é que eu calculo a área de um quadrado? Você calcula dessa maneira aqui, ó. Você vai pegar lado vezes lado. Pega a régua, mede quanto é o lado de um quadrado. Como todos os lados do quadrado têm a mesma medida, né? Você vai pegar lado vezes lado. Tudo bem? Quanto é que mede um lado do quadrado vezes essa mesma medida de lado? Lado vezes lado. É só isso a medida da área do quadrado. Então, vamos imaginar aqui, se eu quisesse calcular a área desse quadrado utilizando essa fórmula, lado vezes lado. Como é que eu calcularia? Então, para calcular essa área aqui desse quadrado, que nós vamos representar com a letra A, nós vamos multiplicar a medida do lado por ela mesma. Por que do lado por ela mesma? Porque todos os lados de um quadrado têm a mesma medida. Então, aqui, ó, lado vezes lado, não é isso? Então, a área vai ser lado vezes lado. Aprenderam? Área de quadrado, lado vezes lado. Aí, eu tenho que medir. Quanto é que mede um lado? Vamos ver? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Cada lado de um quadradinho não vale 1 centímetro? Então, esse lado aqui tá equivalente a 3 centímetros. E o outro lado, claro, é um quadrado, também vai valer 3 centímetros. Quer ver? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, basta eu fazer que a área é 3 centímetros vezes 3 centímetros, porque a área de um quadrado é lado vezes lado. 3 centímetros vezes 3 centímetros, 3 vezes 3, 9. Então, vai dar 9 quadrados de 1 centímetro de lado, ou 9 centímetros quadrados, como eu já tinha determinado antes, porque esse quadrado está na malha quadriculada, fica mais fácil. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente calcula a área de um retângulo. A área de um retângulo, claro, se tiver qualquer polígono que esteja em uma malha quadriculada, né, basta você contar a quantidade de quadradinhos que está como unidade de medida. Tudo bem? A gente vai achar como resposta final, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros quadrados de área. Querem ver? Vamos ver. Mas eu vou explicar para vocês como é que se calcula a área de um retângulo se ele não tiver na malha quadriculada. A gente calcula dessa maneira aqui, ó. A gente tem que saber quanto é o comprimento do retângulo e quanto é a largura do retângulo. E a gente vai fazer que a área do retângulo é comprimento vezes largura. Tudo bem? Vamos calcular? Para calcular a área desse retângulo com essa fórmula comprimento vezes largura, nós vamos representar a área pela letra B agora, tudo bem? Então, nós vamos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Vamos ver quanto mede o comprimento desse retângulo? Então, aqui, ó, comprimento vezes largura. Vamos lá. Comprimento, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Então, lembra aí, comprimento, 5 centímetros. De largura, 1 centímetro, 2 centímetros de largura. Então, como é que eu calculo essa área? 5 centímetros de comprimento vezes 2 centímetros de largura. Quanto é 5 vezes 2? 10. Então, a minha resposta é que esse retângulo tem 10 centímetros quadrados de área. Não pode esquecer da unidade de medida, viu, gente? Quem colocar na prova só 10, eu vou perguntar 10 o quê? 10 o quê? Tem que me dizer. É 10 metros quadrados? É 10 centímetros quadrados? Como aqui a gente está medindo em centímetros, é 10 centímetros quadrados. Tudo bem? Não esqueçam na prova. A prova já vai acontecer, vocês já vão realizar a prova nos próximos dias. Não esqueçam disso. Lembrem do que o Tiago está falando. Bem, vamos fazer uma atividade aqui. Uma atividade para ver se vocês fixaram esse assunto de área e do assunto da aula passada também, que é perímetro. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão. Um terreno quadrado tem perímetro igual a 20 metros. Qual é a área desse terreno?
Ó, o terreno é quadrado. Então, se quer a área do terreno, a área de um quadrado é lado vezes lado. Mas, calma, vamos deixar isso para depois. Vamos ver a informação primeiramente. Um terreno quadrado. Ó, vou ilustrar aqui. Vou desenhar um quadrado, tudo bem? Para dizer que é esse meu terreno, que é quadrado. Ele tem perímetro igual a 20 metros. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, somando todos os lados, vai dar 20 metros. Como o quadrado tem 4 lados, eu tenho que pegar 20 metros e dividir por 4 para saber quanto é que mede cada lado. Então, 20 metros dividido por 4 vai ser igual a 5 metros. Então, cada lado, gente, está medindo 5 metros. Tudo bem? Até aí estão entendendo? Agora, qual é a área desse terreno? A área de um terreno quadrado, a gente já viu que a área de um quadrado, basta eu fazer lado vezes lado. Quanto é lado vezes lado? Eu vou fazer 5 metros vezes 5 metros, porque o lado mede 5. Então, 5 metros vezes 5 metros, 5 vezes 5 é igual a 25 metros quadrados. Então, a área desse terreno é de 25 metros quadrados. Entenderam aí? Vamos fazer mais uma questão. Questão de número 2. Esta malha quadriculada tem quadradinhos com o comprimento dos lados medindo 1 centímetro. Determine a medida do perímetro, perímetro é em centímetro, e a medida da área, que é em centímetro quadrado. Percebam a diferença. Perímetro sempre a gente vai dar em centímetro, metro. Área a gente vai dar em centímetro quadrado, metro quadrado. Não confundam isso na prova. Então, a gente vai determinar o perímetro e a área. Vou primeiro começar pela área, porque a área, quando está numa malha quadriculada, é fácil. Basta eu contar os quadradinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 o quê? Centímetros quadrados de área. Tudo bem? Bem fácil a área, né? Agora vamos contar quanto determinar a medida do perímetro. Para eu determinar a medida do perímetro, eu tenho que ver o contorno dessa figura, quanto é que mede. Cada lado está medindo 1 centímetro, então vamos contar o contorno total. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, 15 centímetros, 16 centímetros, 17 centímetros, 18 centímetros. Então, o perímetro é igual a 18 centímetros. Entenderam aí a diferença de área e de perímetro, como eu calculo a área e como eu calculo o perímetro? Agora é com vocês. Vou deixar a atividade do módulo de matemática, página 69, 70 e 71, para vocês responderem as questões que vão de 1 até a 5. Tudo bem? Beijo no coração de todos.